Presbítero Felipe, queria ouvir você se apresentando. Maravilha. Pra mim, primeiro é um prazer, né, cara? Tá aqui no primeiro episódio, abrindo aí esse projeto aí, esse podcast que eu tenho certeza que vai ser uma bênção e muito contente de estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Muito bem-vindo. E para a gente poder bater um papo sobre teologia, eu queria te fazer uma pergunta direta e clara sobre teologia. A teologia, ela desvia o crente? Eu acho que é um mito que é presente aí, que eu sempre ouvi e ouço até hoje, né? Na verdade, aí eu vou usar as palavras do pastor Iago Martins. Ele dizia o seguinte, que a teologia ela não apaga o crente, né? Ela não esfria o crente. Ela apaga o fogo estranho. Então, sim, de fato, depois que você começa a estudar teologia, você fica um pouco mais crítico, você começa a observar que vai chegar num determinado momento, não é em si que você está mais crítico, é porque você já não consegue se alimentar de qualquer coisa. É aquele velho ditado, né? Com coisa boa a gente se acostuma muito rápido. Então, quando você começa a estudar teologia, você se acostuma com coisa boa e é difícil você ouvir qualquer coisa, se alimentar de qualquer coisa. Entendi. Então, eu acho que é um erro falar que a teologia, ela esfria o crente. Na verdade, ela tira mesmo o fogo estranho. Perfeito. E talvez essas pessoas que se desviaram já estavam mais lá do que pra cá, né? Na verdade, não foi a teologia que desviou, né? O cara já tava ali. Exatamente, né? Foi um passo pra poder ir. Às vezes a pessoa, ela tentou ir pra área da teologia para ver se ela conseguia firmar a fé dela e talvez ela encontrou mais dúvidas do que perguntas ou respostas, melhor dizendo, e foi um empurrãozinho para que ela saia, né? Talvez eu penso isso. Ou, não sei, dependendo qual é a sua linha, na soteriologia, nunca foi. Nunca foi. Também. Para bom entendedor, eu acho que entendeu o que eu quis dizer, né? Se você for numa linha mais calvinista, você vai dizer que essa pessoa nunca foi crente, Nunca então... foi. Ela já estava predestinada ali, então... Pensando assim, talvez, né? Talvez seja uma resposta. Nunca foi, velho. Ou, de fato, até foi e não perseverou mesmo, né? Seguindo aí uma linha mais arminiana, enfim. Eu penso assim, né? Não vejo como é um problema o estudo da teologia, pelo contrário. Acho que é um bom tema até para um próximo episódio, né? A gente falar sobre essas duas grandes linhas aí, fundamentais aí. Calvinismo e... Arminianismo. É um papo para um outro podcast. Segue a gente aí, fica aí atento. Porque esse assunto, Presbítero Felipe, como rende até hoje, né? São mais de 500 anos aí de debate, né? Perfeito. Mas para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse debate, eu queria entender de você assim, o que é teologia de fato, né? Para a gente poder começar esse nosso bate-papo, esquentar os motores, o que é teologia e qual que é a importância disso pro cristão. Porque o cristão precisa ficar atento e começar esses estudos aí. Tá, primeiro vou até pedir licença aí para os professores de grego, né? A pronúncia em si é horrível, mas teologia ela vem da junção de duas palavras, theos, que é Deus, e logia, que é conhecimento, estudo, então é uma palavra grega, né, teologia, e ela é importante porque ela vai estudar, vamos assim, bem grosseiramente falando, ela vai estudar Deus. Talvez você possa estar se perguntando, poxa vida, mas como a gente estuda Deus? Porque para a gente fazer um estudo, pensando numa metodologia científica, a gente precisa ter uma causa, a gente precisa vamos imaginar Deus sentando na cadeira aqui, agora vamos estudar Deus. E não é bem isso, né? A gente sabe que, na verdade, Deus ele deixou uma revelação para nós. Tem mais de uma revelação, mas isso é um assunto aí para um outro bate-papo, né? Mas falando de uma revelação especial, através da sua palavra mesmo. E lá a gente descobre quem é Deus. Seu caráter, seus atributos.
o seu desejo, né? Inclusive na Confissão de Fé de Westminster, no Catecismo Menor falando, melhor falando, né? Eu gosto de estudar ele com os meus filhos, e lá tem uma das perguntas que diz qual é o jeito certo de conhecer a Deus? Através da Bíblia. E o que a Bíblia nos diz? Qual é a coisa principal que a palavra de Deus nos diz? O que Deus quer que o homem faça, e como eu devo adorar a Deus, e o que Deus quer que o homem faça. Estou bem parafraseando, né? A pergunta não é bem assim com essas palavras, mas a Bíblia ela serve exatamente isso. Então o estudo da teologia é estudar essa revelação, onde a gente descobre então todos os atributos de Deus, o que Ele deseja de nós, o que Ele espera como resposta. E ali a gente, inclusive, vê as respostas para tudo que a gente está vivenciando, já vivenciou, está vivenciando. Então, a teologia, ela tem como base principal as Escrituras. Uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a fazer o seminário e quebrar esses mitos, por exemplo, de que a teologia iria me desviar de Deus dos caminhos, ou minha fé iria, por exemplo, ali totalmente esfriar, foi um comentário que um professor falou que a Bíblia ela não trata de moralidade, mas sim é o plano de resgate de Deus, né? Que Deus preparou esse resgate para o homem, e ali abriu a minha mente para falar, cara, não é moralidade, é o que Deus preparou para me tirar desse lamaçal de pecado, literalmente, né? Sim, aí quando a gente fala de teologia bíblica, né, essa é a história macro. E aí dentro das narrativas, dos gêneros literários, a gente vai descobrindo detalhes desse plano maior. Então isso é fantástico, cara. E quando a gente entende isso, a nossa fé ela é mais fortalecida. Ao contrário de se esfriar, você se fortalece ainda mais. Porque agora você compreende de fato essa história macro, olhando para os detalhes, estudando isso. Então é maravilhoso, cara. Olhando os pormenores ali, fala como Deus é maravilhoso, né? E nesse sentido, qual que seria a importância da teologia bíblica ali para todo mundo, né? Por que eu devo estudar teologia? Que não só o pastor, que talvez seja um mito também, né? Exato. Tem muita gente que diácono precisa. Você fala, tá fazendo teologia, a primeira pergunta, qual que é? Você quer ser pastor? Exatamente. E na verdade não é bem isso, né? Inclusive até indico, tem um livro do R.C. Sproul, morreu faz pouco tempo, é um teólogo incrível. E ele fez uma teologia sistemática bem acessível, que se chama Teologia para Todos. E uma das primeiras coisas que ele fala é que todo mundo é um teólogo. Tá todo mundo interpretando a Bíblia de alguma forma. Todo mundo interpreta Deus de alguma forma, entende Deus de alguma forma. A grande pergunta é, você é um bom ou um mau teólogo? Então, teologia todo mundo faz, cara. Pode ser o seu Zé lá, que ele não sabe nem o que é soteriologia, ele não sabe o que é escatologia, mas ele está interpretando a Bíblia de alguma forma. E ele está fazendo teologia. Ele tem a teologia dele ali. Agora, a grande pergunta é uma boa ou uma má teologia? Então, a importância de se fazer, de ir para um seminário, e aí a gente pode até discutir a diferença de um seminário para uma faculdade de teologia, né, uma academia, enfim. Ela é importante para todos os crentes. Todos os cristãos deveriam fazer, nem que fosse o básico de teologia. Por quê? Para que você compreenda como essa revelação maior que a gente falou agora há pouco, como ela se desenrola. Uhum. Como Deus age com o homem. Por que nós temos lutas? Falando aí de salvação. Puxa vida, se eu sou nova criatura, por que às vezes eu falo um palavrão, eu fico bravo, eu ajo de forma bruta com as pessoas que eu amo? Por quê? Quando eu estudo, eu entendo a problemática da coisa. Mas isso isso é estudando, cara. É lendo a Bíblia, é se dedicando, é se debruçando nela para entender isso.
Então ela é extremamente importante porque ela vai fortalecer a sua fé. Perfeito. Ela vai trazer maturidade para você. E tem uma idade mínima? Então, sei lá, um adolescente quer fazer, ele tá ali com o coração ardente para poder começar um seminário, ele quer tá naquele anseio, mas ó, dá uma segurada aí que... Eu acho que um seminário formal como um bacharel em teologia, que é o que a gente fornece hoje lá na Instituição Presbiteriana de Ensino, para 17 para 18 é possível já, porque exige pelo menos um segundo grau completo. Mas para as pessoas mais novas, cara, a gente tem hoje muito recurso. Para você ter uma ideia, eu tenho um livro de teologia sistemática para crianças. Que eu legal. ensino teologia sistemática para os meus filhos. De uma forma mais lúdica, de uma forma mais... uma linguagem que eles entendam, mas tem. Então, assim, não há um limite de idade para você ensinar teologia, boa teologia. Pode ser para uma criança, como pode ser para um ancião, uma pessoa mais velha já. Mas falando de educação formal, ali, onde você vai para o seminário, onde você vai se dedicar mesmo ali 3 ou 4 anos, aí a partir dos 17. Muito bom. E aí, a gente não tá falando só de homens, né? Homens, mulheres, falando no modo geral, né? É extremamente importante porque é por cristão. Não importa, Deus não chamou só homens, Deus chamou pessoas. Sejam homens ou mulheres, e ele deseja se revelar, e essa revelação está contida em suas escrituras, ela é a revelação, e nós precisamos nos debruçar isso através dos mecanismos que foram sendo desenvolvidos aí para que a gente possa estudar isso. Então a teologia ela é extremamente importante justamente para isso, porque ela vai nos dar esse suporte, esses mecanismos, esses meios para que nós possamos interpretar de forma correta. Não sair fazendo aí as aberrações que a gente vê por aí. Né? E eu acho que é uma reflexão importante, né? A gente pega um panorama da igreja brasileira hoje, como que ela está, é uma salada de fruta, né? E uma das primeiras perguntas que eu recebo quando conheço alguém, comento que eu já cursei boa parte de um curso teológico, de uma teologia, são dúvidas, né? E principalmente a respeito dessa diversidade da igreja brasileira. Né? Então, diversas denominações pentecostais, reformadas, renovadas, uma salada de fruta, várias usos e costumes. E aí, assim, quem está de fora fica com dúvida, né? Qual que é a teologia correta? Né? Para onde que determinada igreja vai, a sua teologia vai, a outra vai, e para onde eu vou? E aí talvez a gente só consiga esclarecer, ou pelo menos ali passar ali na peneira, com uma boa teologia firmado na palavra de Deus. Exatamente. Isso vai anos de história, né? Eu acho que uma das coisas boas que o protestantismo trouxe é não estar preso a uma única denominação. Como a gente pode... nos nossos mais próximos, nos nossos primos aí, os católicos, né? Que são os nossos mais próximos, são cristãos também como a gente. Eles gostam muito de frisar, inclusive, isso. Vocês são tudo dividido. Nós, a mesma igreja desde Pedro. Mas, na verdade, eles também têm, tá? Mas, novamente, é um outro podcast. Eles também têm suas divisões. Isso é mito. Mas o protestantismo, ela trouxe essa liberdade do pensar. E aí é da onde foi surgindo as denominações, né? É claro que ao longo do tempo foi se perdendo o propósito, e muitas pessoas, por não ter uma boa teologia, acabou cometendo atrocidades e cometem até hoje. Por não compreender como as escrituras elas são aplicáveis aos dias de hoje, como nós devemos olhar isso.
Então, por exemplo, com certeza você já deve ter visto esse vídeo lá do homem, onde ele leu lá a passagem de Oséias. Ele falou, Famoso. pega a mulher do teu vizinho e adultério. E um erro de português, o cara comete um adultério. Então, assim, aí a importância, gente, da gente procurar uma boa teologia, uma teologia saudável, uma teologia bíblica, onde o ponto de partida é sempre as Escrituras. Sempre. Porque ela é a revelação de Deus para nós. Então, é óbvio que as teologias, elas são construídas por homens, elas vai existir as suas falhas, mas a gente precisa buscar aquilo que está mais próximo daqui. O que depois de eu ter feito utilizado todas as ferramentas, o que está mais condizente com o que a Bíblia diz? Uhum. E aí a gente tem um grande desafio. Por isso, novamente, o estudo da teologia é extremamente importante. Porque a gente tem mais de 2000 anos de uma lacuna onde a gente precisa preencher. Onde eu preciso compreender, por exemplo, contexto histórico. Por que hoje a gente não usa véu? E os coríntios, a igreja de Coríntios, lá no capítulo 11, eles usavam. E Paulo precisa advertir eles sobre isso. Entende? Então, gênero literário. Exatamente. Por que eu não posso pegar lencinho e sair querendo curar as pessoas, como o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que isso acontecia, o apóstolo Paulo? O estudo da teologia me leva a entender como a revelação ela acontece mediante a estrutura, como o livro foi construído, o seu gênero literário, a intenção do autor. Então, tudo isso me dá subsídio para poder discernir uma boa e uma má teologia. Perfeito. Isso é importantíssimo. E aí a gente tem uma outra palavra, né, que a teologia combate, que é a heresia, né? E aí eu queria pedir para você explicar um pouco mais esse conceito de heresia, né? E que a gente vê também que quanto mais a gente estuda com uma boa teologia, né, firmado na palavra, nós começamos a perceber o quanto existem de heresias também, né? Por mais que a igreja tenha uma boa intenção, né, leva o arder ali no coração de Deus para pegar a palavra, mas se não tiver uma boa teologia, se não tiver minimamente um preparo, é muito arriscado cometer uma heresia. E aí quando você explode isso no ambiente, né, numa contemporaneidade, né, cada vez mais visual, né, cada vez mais audiovisual, a exposição é gigante. Talvez o preparo ainda, né, é mais que necessário para isso, né? Sim. Primeiro que heresia, assim, bem resumidamente, é um erro doutrinário. A igreja, no decorrer dos séculos, ela foi tirando das próprias escrituras algumas bases fundamentais da nossa fé, que a gente chama de ortodoxia, né? Que são doutrinas extremamente importantes e que quando você foge disso, você comete uma heresia. Então, um exemplo. Doutrina da Trindade. Cara, isso é um dogma da igreja. Isso é uma doutrina que, sim, negou a herética. Não tem meio termo. Porque em outras palavras, não abre-se mão de doutrina nenhuma. Não. Doutrina bíblica, tá, gente? Vamos abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fala de doutrina, a pessoa pode pensar lá, usar calça, usar saia. Não, isso é doutrina. Então, quando a gente tá falando aqui de doutrina, a gente tá falando de doutrina bíblica. Aquilo que... vamos usar um juridiquês aqui, é cláusula petra. Não se mexe. Entende? Então, quando a gente tem uma distorção disso, aí a gente... de fato tem uma heresia, um erro doutrinário. É óbvio que às vezes vira um termo muito assim, generalizado, a gente fala alguma coisa ali, uma besteira, nós aí, ó, é um herege, mas quando a gente for levar mesmo ao pé da letra, heresia é erro doutrinário. É por isso que é um absurdo, talvez a gente pode não concordar, mas falar que
calvinismo é heresia ou arminianismo é heresia, ambos os lados. Porque eles não ferem doutrinas importantíssimas da Bíblia. Então não trata-se de uma heresia, né? Algo grave. Não, é uma discussão importante, mas secundária. Exatamente. Ali que não vai... Então quando a gente fala de heresia, é erro doutrinário. Negar a trindade. Então por que os arianos foram considerados hereges? Porque eles negavam a trindade, né? E assim por diante. Tem vários outros exemplos aí que a gente pode dar. Então, a teologia, ela te ajuda exatamente a você não cometer esses equívocos. Porque você vai estudar as doutrinas, você vai ver, aí você parte para a teologia histórica, você vai ver o que historicamente foi discutido sobre isso. Porque, gente, a teologia começou já a ser discutida lá com os apóstolos, depois com os pais apostólicos, e a gente vem discutindo até hoje. A gente vem combatendo falsas doutrinas, a gente vem fazendo teologia. Então, assim, o meu professor no seminário, ele dizia o seguinte: se você está com algum pensamento bíblico, ou alguma ideia, alguma teologia, que durante esses 2000 anos ninguém nunca falou, cara, você tá errado. Que não existe mais novidade. Depois de 2000 anos de teologia quase aí, não tem mais novidade. Não tem. Então é complicado. Às vezes eu ouço algumas pregações e o pregador, né, naquela ânsia de... E às vezes eu não acho que é maldade, sabe? De trazer a palavra e de expor aquilo que ele sentiu quando ele leu e falou: Deus me deu algo novo aqui. Eu falei, cara, como novo? Tem 500 anos que a gente está discutindo isso aí. No mínimo, né? Sem contar o período aí, né? Dos patrísticos, né? Tô colocando de reforma protestante. Fala que Deus... Então, assim, você inventou a fórmula da Coca agora, pode ir embora que você... Você é o cara, né? É o cara. E a gente já teve esse problema já no início aí do primeiro século, que é o montanismo, que era justamente essa ideia de nova revelação, de algo novo. Então, a gente já tinha, novamente, inclusive as heresias não são novas. É algo que ela... É cíclico, né? Ela vai voltando, cara. Não tem novidade. Então, estudar teologia, sempre partindo da base das escrituras, da revelação, e aí você também ter grandes teólogos te apoiando, te ajuda a ter uma teologia saudável. Tá? Porque, de fato, se você está falando algo que os grandes teólogos, os homens piedosos, os homens que Deus levantou, não falaram, você está erradíssimo. Não tem... Total. Você não inventou, desculpa, mas não inventou a fórmula da Coca, não. E nem a última bolacha do pacote. Com certeza. E aí, Felipe, algo interessante, que às vezes a gente associa também a igreja brasileira, não só brasileira, né, mas que a igreja em geral como um público ali que não pensa, né? Que um público que... Não, o cara é alienado. Por isso que tá na igreja. Não, porque o cara, né, ele usa somente o coração, somente a fé e o que o pastor fala, ele segue. Mas quando a gente pega a história da igreja e também de desenvolvimento teológico, a gente vê, assim, grandes reitores, principais universidades do mundo, grandes acadêmicos que foram construindo pensamentos assim, com uma robustez, cara, gigante. E também é um mito, né, que a gente tem. Sim. Hoje. Isso é uma grande falácia que inventaram, né, de que quem crê em Deus, quem é evangélico é idiota, é burro, tá sendo enganado. Tem esse tipo de gente? Tem. Em todo lugar, isso é óbvio. Isso aí tem no espiritismo, isso aí tem... Em qualquer lugar vai ter gente que vai ser o que a gente chama de massa de manobra. Isso é fato, gente. Mas o que você falou é verdade, velho. E verdade seja dita, cara. O cristianismo contribuiu e contribui muito para a sociedade. Em todos os aspectos. Desenvolvimento científico,
desenvolvimento de antropologia, de tudo, cara. Econômico, A educacional. Os grandes avivamentos europeus, né, que a imprensa, cara, a imprensa começa a surgir justamente para imprimir as escrituras, assim, sabe? Assim, onde foi o auge mesmo, né, de impressão. As escolas, o que a gente conhece hoje como democracia, Estado laico. Então, assim, as pessoas, elas falam sem conhecimento de causa. E pasmem vocês, por mais que a gente teve, infelizmente, muitas pessoas que aí no período de eleição, período de vacina, houve-se e infelizmente muitos cristãos, talvez por falta de conhecimento, de não pesquisar, mas quem inventou a vacina foi um cristão, cara. E isso ninguém fala. Foi um grande estudioso que, por não ter condições, fez medicina, porque teologia era mais caro que medicina naquela época. Você vê a importância de que era a formação teológica. Mas ele entendeu que ali era um chamado de Deus e ele criou a vacina. Se eu não estiver falando besteira, foi contra a varíola. E ele teve uma sacada ali que ele falou, opa, peraí. E aí ele testou nos familiares e, cara, a gente teve a primeira vacina, foi um cristão que desenvolveu. Muito então, legal, assim, muito legal. Historicamente é inegável que o cristianismo o judaico-cristão, né, a influência judaico-cristã, ela fez muito por essa sociedade, cara. Muito para a construção do mundo hoje como a gente conhece, né? Estados Unidos, né, é um grande exemplo nas colônias, né, quando a Inglaterra foi colonizar por igrejas, né, e aí estabelecia uma cidade e colocava uma escola, né, e as melhores universidades americanas, né, são protestantes, né, foram fundadas por protestantes. Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade, inclusive, de se recusar a dar um documento para um policial, né? A gente vê muito isso em série, isso é muito real, eles têm essa liberdade, não me recuso se você não tiver um mandato. Liberdade de armas, enfim, várias coisas assim, que isso é conquista do protestantismo, cara. Sabe? E os Estados Unidos só... hoje a gente pode até discutir, né, a sua grandeza, né? Tem até um repórter, não me recordo agora o nome dele, mas ele fala sobre muito assim, a decadência moral dos Estados Unidos, e essa decadência moral como está acabando também com o seu poder econômico, né, o seu poder de influência, por conta do abandono à fé cristã. Mas, assim, todo que a gente... boa parte das pessoas almeja de liberdade econômica, de liberdade de ir e vir, do capitalismo mesmo ali na prática, onde você, de fato, tem poder de compra, cara. Hoje, o sonho da maioria das pessoas é ter o poder de compra que um americano tem, cara. Livre comércio, tudo isso é fruto do protestantismo. E um conceito de que se Deus está me abençoando, né, por algum motivo, não é só para mim que é o correto, né? Eu preciso multiplicar isso, investir em alguém, na educação, também na questão social, mas para que aquela pessoa possa se desenvolver e ir, né? Que Jesus vai combater o egoísmo, né? Então não é só para você não. Eu vou te abençoar, mas você vai espalhar semente por aí. Sim. Grandes contribuições, né? Exato. E aí quando a gente vai ver, né, essas grandes contribuições, a gente vai ver que pessoas que foram pessoas abençoadoras mesmo. Perfeito. E aí, voltando um pouco ao gancho do seminário, então a gente, né, falou um pouco assim da importância de que é para todo mundo, mas e aí a opinião minha, né, queria ouvir a sua também, de que pastor, cara, se você almeja, né, se seu coração arde, se você é vocacionado por Deus, você tem que fazer um seminário.
Você tem que investir nos seus estudos, tem que estar preparado, ainda mais pensando nos dias atuais. Do que você vai ali receber de questionamento, porque a internet está aí, né? As pessoas vão consultar previamente ali para poder... E às vezes até para provocar, né? O cara já fez uma pesquisa antes, ele vai querer te testar, né? E aí o pastor tem que fazer um seminário? Com certeza. Deve fazer, né? É o que você falou. Se ele sente que ele tem um chamado do Senhor, ele precisa se preparar. A preparação, ela é extremamente importante, cara. Porque, primeiro que a gente vai servir a um Deus que exige de nós. O apóstolo Paulo vai dizer que se você almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas saiba que é uma responsabilidade muito grande. Você vai ser cobrado por isso. E assim, é fato que a gente sabe que haverá contextos onde não é possível. Não é possível a pessoa ir para um seminário. Vamos imaginar lá na Coreia do Norte. Eu vou abrir um seminário lá para formar pastor. Isso não existe, não tem como. Mas é importante que ainda assim, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, ou seja, se você aprendeu uma sã doutrina, uma boa doutrina bíblica saudável, você precisa transmitir a homens fiéis para formar esses homens. Então vamos pensar num contexto que não tem? Ainda assim alguém precisa formar esse futuro pastor. Ele precisa ser discipulado, ele precisa ser preparado. Agora, no nosso contexto, onde a gente tem a liberdade, não só de fazer, mas de poder conquistar recursos para isso, é extremamente importante. O obreiro, ele precisa de uma formação. Precisa, cara. Porque justamente para evitar esses erros doutrinários e levar pessoas a... Você pode levar pessoas ao inferno, cara. Jesus, quando ele vai combater lá os fariseus, ele vai dizer: vocês são guias cegos. Vocês estão fazendo filhos do inferno 2 vezes. Porque eles estavam disseminando uma doutrina errada. Então isso é extremamente importante, assim. Uma pessoa que deseja de fato um pastoreio, ele precisa se preparar. Precisa. Um ministério tão fundamental na igreja, né? Exatamente. E eu queria que você entrasse um pouco assim sobre mitos também, se é acessível, creio que é acessível hoje para talvez no passado, né, na época ali de pós-reforma, né, os estudos acadêmicos não eram baratos, né? Mas hoje tem muita coisa boa que a gente pode fazer, tanto um presencial quanto um online, né? E creio que é acessível para todo mundo, né? Sim, sim. Hoje não tem desculpa, né, Bruno? Hoje você consegue acessar uma palestra aqui no palmo da sua mão. Hoje a gente tem grandes recursos teológicos. A gente tem Editora Fiel, a gente que fornece vários cursos gratuitos na internet. A gente tem o Voltemos ao Evangelho. Muita coisa boa. Sabe, tem muita coisa boa gratuita na internet. A gente tem o próprio seminário Charles Spurgeon, que tem várias aulas gratuitas na internet. Né? Futuramente teremos o nosso também disponível na internet, algumas coisas. Mas assim, hoje não tem como a pessoa falar que não tem condições, que não dá para fazer. Obviamente, de forma formal, pode ser que ela realmente não tenha. Porque a gente tem seminário a partir de R$150, uma aula online e tal. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente está num país que tem muita desigualdade social. Tem gente que não tem mesmo condição de pagar R$150. Mas ele tem condições de procurar alguma coisa na internet. Tem coisa boa, de qualidade. Porque hoje em dia, dificilmente alguém não tem acesso à internet. Ah, mas eu não tenho dados. Tem Wi-Fi gratuito aqui em várias praças. Tem Wi-Fi gratuito nos shoppings. Tem Wi-Fi gratuito em restaurante. Então, em algum momento, ele consegue, de alguma forma, ter acesso à internet. Escola, né? Falando de uma pessoa ainda que está num ambiente de escola, ela consegue acessar um laboratório. Então, assim, hoje a gente tem muita facilidade. Muita mesmo. E se você frequenta uma boa igreja, uma igreja saudável, uma igreja que tem uma teologia saudável, ela vai ter um bom ensino bíblico.
ela vai ter uma biblioteca. Eu mesmo, vira e mexe, vou lá e faço umas consultas. Faço um apanhadinho lá na biblioteca lá do meu pastor, do próprio seminário. Então, a gente tem vários recursos hoje. Né? Hoje está muito mais fácil. Eu me lembro que, por exemplo, falando de podcast, olha hoje, mais um projeto surgindo, eu creio que vai ser benção. Mas, por exemplo, em 2017, quando eu entrei no seminário, não tinha, cara. Não existia podcast cristão. Acho que a questão da internet estava bem ali Tava ainda, né? Gatinha. 2017 não, minto. 2014 eu entrei no seminário. 2017 não, 2017 eu me formei. 2014, quando eu entrei no seminário, e aí até faço aqui já uma propaganda de alguém que vocês podem seguir. O único podcast que existia não era nem no YouTube ainda, era o Bibo Talk. Que naquela época você tinha que entrar no site dele e você baixava o áudio, cara, pra ouvir o podcast. Era assim um negócio bem... Então assim, mas de 2014 pra cá, evoluiu demais a questão de teologia. A gente tem muitos canais hoje, a gente tem muita coisa boa. E que ajudam a gente já a formar a nossa mente teológica. Tinha um professor que ele falava assim, diga-me quem tu ouves e eu vou dizer qual é a sua teologia. É bem por aí. E hoje a gente tem muitas referências boas, cara. O Brasil tá bombando de referências boas teológicas e conteúdos gratuitos pra gente usufruir dessas ferramentas, cara. E que eu sempre falo também pro pessoal, né, pros irmãos da igreja, em alguns trabalhos de estudo que a gente faz, para ver coisa boa, né? Então Exato. Tá ali, né? Porque existe uma dificuldade para a grande maioria de ler, né? Então nem todo mundo gosta Brasileiro, de ler. no modo geral, não gosta de ler. Apesar que leitura é um hábito, né? E tem pessoas que não pegam a palavra de Deus para poder ler, para poder, sabe, fazer um devocional para poder meditar. Tudo bem, então esse debate já valeria um outro podcast. Então, só que existem outras maneiras que eles podem fazer a respeito de assistir um bom conteúdo. Mas o camarada não, ele vai ler uma coisa ruim, ele vai ouvir uma coisa ruim. Sabe, uma novela, uma série em um streaming aí totalmente horrível. Não, pega coisa boa. A gente trabalha com nomes, Bruno. Vamos dizer o que é ruim já pra galera, brincadeira. Mas isso que você falou é importante. É por isso que eu falo de boas referências. Ah, Felipe, mas eu não sei o que são boas referências. Procure orientação. O próprio seminário, ele já vai te dar essas ferramentas para você saber o que é bom. Porque quando você começa a estudar as escrituras de forma mais profunda, onde a sua fé vai ser amadurecida, onde você vai fortalecer ela com doutrina bíblica, verdadeira, sadia, você já começa você mesmo a filtrar aquilo que não é bom. Então você já começa a ouvir e fala, opa, pera, eu não posso ser o ponto fraco de Deus, tem alguma coisa errada aí. Exatamente. Então, e nem Deus escreve certo, por linhas tortas, você não tem a caneta na mão. Não tem. Então você mesmo já começa a criar esse filtro, né? A gente brincava no seminário, até o professor Bruno, Bruno Palop, ele falava muito isso, tem coisa que você tem que assistir com o antivírus ligado. E o antivírus ligado, você só vai ter esse antivírus ligado se você tem envolvimento com o estudo teológico, cara. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Você vai estar atualizando o antivírus ali, né? Tem que estar sempre atualizando. É até engraçado, né? Porque hoje, por exemplo, a minha mãe, meu pai, vira e mexe, eles mandam pra mim, o que você acha? Mãe, isso aqui pula fora, vai, isso aqui, ó. E eles, sabendo, né, da minha dedicação no estudo das escrituras, eles acatam bem, assim, né? Mesmo sendo os meus pais. Mas eu acho que nós temos que ter essa humildade mesmo, de, olha, eu preciso de alguém que me ajude a ter boas referências. E aí você vai construindo o seu pensamento teológico, você vai amadurecendo a sua fé a ponto de você ser essa pessoa que vai saber filtrar.
Então é extremamente importante, você falou, né? De boas Então, referências. dica aí para todo mundo, né? Atualizar o antivírus. Mas você precisa ligar, né? Não é atualizar a Bíblia, não Não isso, atualizar o a Bíblia, antivírus. né? Não é atualizar a Bíblia e aí, ter né? esse antivírus Um pingo uma atualizado. letra, né? Entendedores entenderão, né? Dessa grande polêmica e é uma doutrina, né? Doutrina da inerrância, né? Então a Bíblia ela não precisa, Ser gente, atualizada, tá? de maneira nenhuma, É. né? Mas e você precisa ligar o antivírus, né? Comprar, que aí seria começar um estudo teológico, se você tem o desejo, né? Exatamente. E atualizar é sempre tá estudando, tá no Exato. meio, tá... A gente vai falar um pouquinho depois, mas eu queria que você falasse um pouco das matérias que existem nos seminários, né? O que espera aí de um cara que tem o desejo de começar a estudar as escrituras? Tá, deixa eu só fazer um complemento desse assunto que a gente estava falando. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a facilidade para achar coisas boas, a gente tem coisas ruins. E muita. Parece até que é mais coisas ruins do que boas. A facilidade que a gente vê, né? Então, precisa ter desenvolver esse antivírus. E sempre estar atualizando ele. Para que você não vá beber de fontes que não vão ser boas para você, né? E acho que com o tempo estudando isso fica tão nítido que, igual você falou, né? Comigo também acontece de me perguntarem, mas cara, tá num nível assim, principalmente nesse último ano de seminário, sabe, de vem com dúvida e manda vídeo, e aí os almoços, o que você achou da menina que cantou? O que você achou a respeito do cara que pregou? Isso, porque você... Que lado que foi? E isso é legal, porque o estudo teológico te ajuda a formar esse pensamento crítico. Você para de receber só pensamentos, você começa a formular seus pensamentos também, né? E aí, falando já a sua pergunta com relação às matérias, a gente tem várias matérias que são, de fato, para se aprofundar mesmo nas escrituras. Então, a gente começa com introdução ao Antigo Testamento, onde a gente vai aprender o desenvolvimento do cânon. Para quem não sabe, cânon é régua de medir mesmo, como se fosse uma régua que media, mas a gente usa essa expressão para falar como foi construído a nossa Bíblia. Por que a gente tem o livro de Gênesis na nossa Bíblia? Por que a gente tem o livro de Êxodo? Então a gente colocava nessa régua de medir. Havia alguns critérios, inspiração, autoria, enfim. Então você vai aprender essa introdução, entendendo os gêneros literários. Depois a gente parte para introdução ao Novo Testamento, e aí também e aí a gente vai partir para as cartas para as igrejas, cartas para nível pessoal, né, que a gente chama de epístola ou carta. Qual a diferença? Epístola geral, enfim, então você vai aprender essas diferenças que já vão te ajudando a entender como a revelação de Deus ela foi sendo construída, porque a revelação ela é algo progressivo. Ela foi se desenvolvendo ao decorrer dos anos, né? O Senhor foi revelando. Por isso que, inclusive, a gente, por exemplo, consegue hoje olhar para o Salmo 22 e lá na revelação já plena em Cristo, a gente consegue olhar e falar, puxa vida, ó, esse Salmo falava de Jesus. Mas quem fez esse Salmo lá na época, quem foi inspirado por Deus para escrever esse Salmo, não tinha a mínima ideia. Para ele então estava obscuro, era uma sombra, né? Exatamente, era uma sombra. Ele está olhando para uma sombra. Ele está tentando vislumbrar algo lá na frente. Então é importante entender a construção dos livros, né, na parte introdutória, com os seus gêneros, como foi se desenvolvendo, para você entender essa dinâmica. Aí a gente vai para a história da igreja, como que se desenvolveu, como chegou até aqui a nós. Por que hoje o Bruno é protestante e não é anglicano, por exemplo? Por que o Bruno é pentecostal? Por que o Bruno é pentecostal e não é sensacionista? Historicamente a gente estuda isso. Como se desenvolveu a igreja durante o período da história, né? Durante todo esse tempo, né? Porque são 2000 anos aí já de história de igreja. 2024 anos. É muita coisa. É muita coisa.
Então a gente precisa olhar para a história e ver como que foi se desenvolvendo, porque, por exemplo, hoje a gente toma ceia com suco e não com vinho. Tem um motivo, né? Porque, pasmem você, as ceias eram feitas com vinho, e vinho alcoólico, não era suco de uva como alguns teólogos insistem em dizer por aí. Mas enfim, esse é um outro podcast. Então aí a gente passa pelo período de história da igreja, história das missões, como os missionários protestantes chegaram até o Brasil. Aí depois a gente vai para matérias como método do estudo bíblico, para você aprender a dar aula, para você aprender a preparar um conteúdo. E aí a gente vai para hermenêutica, onde a gente aprende a interpretar, onde a gente aprende a olhar contexto. Então acho que a matéria que foi o divisor de águas para mim no seminário foi hermenêutica. Foram 2 meses mais ou menos, né, com a aula teórica e também prática. E cara, eu falei, agora eu entendi. E também aprendi que se eu fosse pregar hoje alguns textos, seria já totalmente despregaria, né? Isso é normal. Meu Deus, como é importante esse entendimento de como interpretar da maneira correta. Exato. Né? Então você vai aprender isso no seminário. Você vai aprender as línguas originais. Porque não foi escrito em português a Bíblia. A Bíblia foi escrita em hebraico, em alguns textos em aramaico, Novo Testamento todo em grego. Então, aprender o idioma original nos leva a ter também um melhor entendimento de algumas... por que a gente tem algumas traduções, por que os tradutores optaram por determinadas palavras, porque infelizmente a gente tem coisas que a gente nem tem no português. Palavras gregas que a gente não tem como traduzir ao pé da letra, senão fica... Entende? Então, estuda as línguas originais... A gente vai para homilética, prática, onde a gente vai passar algumas técnicas. Seminaristas tremem na base? Não vamos ver. Para você não cometer equívocos na hora de pregar, aprender a colocar em ordem o raciocínio, para você não sair falando coisas desconexas. Pregação não é um podcast. Porque a gente pode falar de uma coisa, volta em outra e vai e volta. Não. Pregação você precisa respeitar o que o autor está querendo dizer. Então você precisa construir um raciocínio lógico, coerente, que condiz com o que de fato o autor tentou não. A gente tentar descobrir o que o autor queria de fato passar. É por isso que a gente estuda teologia. Então é importante. E aí a gente conclui com filosofia, com apologética, onde a gente vai aprender sobre a defesa da fé. E então, óbvio que eu estou falando de forma bem resumida, né? Tem várias outras matérias aí ao decorrer. Mas assim, e aí sistemática que é extremamente importante. Muito. Teologia bíblica. Exatamente. Teologia sistemática, a gente vai sistematicamente aprender sobre todas as principais doutrinas, que são aquelas que eu comentei lá no início, que você falar o contrário daquilo que a Bíblia diz com base nessa doutrina é uma heresia. É um erro doutrinário. Então a teologia sistemática ela vai te dar essa base para você ver como inclusive foi construída essas doutrinas bíblicas importantes, né? Doutrina da Trindade, os atributos de Deus, doutrina da salvação, doutrina dos últimos dias e assim por diante. Tem uma matéria que fundamental, né? Ela é mais pro final lá do seminário, mas vira e mexe ela tá à tona, né? Então no carnaval ela veio à tona com uma força muito grande, né? No debate ali num trio elétrico, né? Sobre arrebatamento da igreja, que é a escatologia. Escatologia acho que é um tema que chama a atenção de muita gente, né? E tem lá no seminário? Tem, com certeza. Na teologia sistemática, a gente tem um módulo só para falar sobre escatologia. E isso é importante você falar, porque assim, não ter um entendimento doutrinário, escatológico correto também nos leva a ter umas loucuras aí. Porque, por exemplo, um conflito que está acontecendo em Israel. É sinal de fins do tempo ou não é? É apocalipse ou não é? Se você não tem
o entendimento doutrinário, escatológico correto, e quando eu digo correto, eu não estou dizendo que há uma corrente exclusiva e correta, né? Mas no sentido assim de você ter um entendimento bíblico, seja pós-tribulacionista, de forma correta, você pode cometer inequívocos aí absurdos e sair espalhando terror para as pessoas. Ou né? Criando ali, talvez, anticristos, né? E eu começo a criar ali, não, isso aqui Aí você vai falar que anticristo é o Papa, você vai falar que marca da besta é chip, e você vai criando. Já ouvi, né? E já você ouvi, vai criando. Barack Obama, Bin Laden, Bush, todos os presidentes americanos eu já vi que seria o... Até o Lula aqui no Brasil já falou. Não falando de política, né? Mas assim, a gente ouve essas coisas por aí, cara. Ouve. É impressionante. A gente ouve. Então, tem muita gente que na época não usava cartão porque cartão era a marca da besta, cara. Cartão de crédito. Entende? Então, você ter um entendimento equivocado te leva a esse tipo de doideira. As pessoas não usavam cartão de crédito porque dizia que era a marca da besta. E alguns entendimentos corretos do que a Bíblia ela afirma, que não há espaço para negociação como a volta de Cristo. Exato. É uma certeza que ele vai voltar. Vai, isso aí não tenho dúvida. Vai voltar. E ele disse que se nós sabemos olhar para o tempo e dizer se vai chover ou não, ao olhar o cenário a gente sabe que a vinda dele está próxima. Mas a gente precisa se aprofundar para que a gente não crie cenários que não existem. Não é perigoso isso. Isso é perigoso. Então a gente precisa, de fato, buscar entendimento, né, através de um ensino teológico para poder discernir o cenário. Né? Não ir só pelo que os outros falam e ficar compartilhando fake news por aí. Isso é muito perigoso. Eu acho uma coisa muito interessante. Depois só pedir pro meu apoio ali operacional Mário, já deixar o quiz no jeito, tá? Quando eu fiz o meu primeiro curso teológico, né? Foi um base teológico de 2 anos, depois 2 anos de média. Mas eu senti falta de não ter tido as diversas visões. Então foi meio que imposto uma visão, então é essa que existe. Só que depois eu descobri que não. Então existem outras maneiras e isso foi fundamental para mim numa leitura de mundo mesmo, cara. Sim. Então, quando eu falo de escatologia, eu tô falando de... Existem no mínimo ali 3 visões. Quando eu falo a respeito de soteriologia, existem outras visões também. Além de arminianismo e calvinismo, tem outras. E aí você fica, cara, eu achei que fosse só uma e... Sabe aquele sentimento, cara... Fui enganado. Tipo assim, fui enganado. E é legal ter esse tipo de seminário que você aprende e fala, ó, você vai ver de tudo. Existem as diversas visões e... Todas elas têm aparato nas escrituras, algumas têm... Elas têm alguns pontos falhos a mais do que outras, porque todas elas vão ter, né? Como eu disse, a teologia ela é construída são homens tentando entender Deus. Exato. Entender como Deus age na história, como Deus agiu, enfim. Então, alguns pontos vão ficar assim, sem entender, até porque Deus fez de propósito mesmo. Não é pra gente entender tudo, não. Tem coisa que ele guardou pra ele, não é isso que Deuteronômio... Talvez até pra gente poder... 29, se não estiver enganado. As coisas... Tem coisas que que não foram reveladas mesmo. Que é Deus que sabe. Talvez pra gente poder estudar, né? Exatamente. Então, vamos se esforçar a conhecer ao Senhor, vamos lá ver. Mas elas são importantes, né? A gente precisa ter esse entendimento de que não temos uma única exclusiva, nós temos várias posições, e entender essas posições te leva a olhar para alguns cenários e falar, opa, peraí, não é bem assim. Marca da besta, por exemplo. Gente, não é meio óbvio uma tatuagem na mão, uma na testa, ou um chip na mão? É meio óbvio, né? Na minha opinião. É algo muito que qualquer crente que não lê Bíblia, mas ele sabe disso. Aí ele olhar e falar, não, isso aqui é marca da besta. Será que realmente é uma marca? Fica aqui a pulguinha atrás da orelha. Será que é algo físico? Ou mão direita, mão que negocia, mão de poder, mão de negócios.
mente. Talvez Entende? um pensamento ali. Exato. Né? Então, a secularização entrando. Então, assim, a gente tem que começar... chip eu acho que era tão óbvio, né? Então, é isso que... Gente, o diabo não é tão burro assim como a gente pensa. Eu não ia fazer uma coisa tão óbvia. Mas aí, quando você começa a estudar, você começa a ter essas percepções. Pô, peraí, será que é tão óbvio assim? Enfim. É importante, sim, a gente entender, né? Estudar. Mas agora, né, de surpresa, tá no gatilho, Mário? Ixi. De surpresa, então, assim, ó, não teve preparação, então vai ter um quiz pra você. 5 perguntas, né, como é o nosso episódio número 1 do The Christian. Pode passar o que não souber, passa? Não, vai tá fácil, tá? Então, hora do quiz Hora aqui. do quiz, vamos lá. Então, são 5, não pode passar, Eita, tá? Jeová. Não pode errar. Se errar, vai ficar feio aqui. E aí, vou pedir pro pessoal, o diretor né? de seminário Vai ficar errando, feio, né? Aí, vai ficar feio. Vixe, tem responsa agora, hein? Para os próximos entrevistados vai dificultar mais. Opa, Mas Rapaz, esse aqui tá tranquilo, tá? E aí vou pedir pros irmãos que estão nos acompanhando aí, se inscrevam no nosso podcast, é o episódio número 1, fundamental, né? Por isso que eu trouxe esse tema tão relevante, né? Pra gente poder falar de temas como calvinismo, arminianismo, a gente precisa entender, peraí, qual que é a importância de estudar? Né? Ninguém melhor do que você para poder ajudar aí, né, a esclarecer todas essas dúvidas. Tá no jeito, Marinho? Vixe, tô até, cara, e agora, hein? Deu até dor de barriga, né? Meu Deus, vamos lá, então. O arroba do Instagram? Ainda não. Vamos lá, hora do quiz número 1. Olá. O crente verdadeiro não precisa ler a Bíblia, precisa somente do óleo da unção. Mário, se você quiser arriscar também aqui. Não precisa ler. Aquela assim, velha história, né? O crente precisa ser igual pastel de rodoviária, mano. É pouca carne e muito óleo. Só óleo. Só óleo. Afinal, a Bíblia é inspirada por Deus. E se Deus me deu, colocou no meu coração, não precisa ler. É verdade ou heresia? Essa é a heresia da mais braba. Será? E aí? Lógico, né? Vai lá, Mário. Essa aí até... Heresia. Até meu filho... Então, eu acho que os dois são importantes. Ele precisa ter essa comunhão com Deus, mas... Sim. Se não ler a Bíblia, né? Sem a unção do Espírito iluminando, é um livro como qualquer outro, Bruno. Então a gente precisa entender isso, né? A gente está falando aqui de estudo, gente, a gente não está anulando a parte espiritual. Na verdade, ler a Bíblia sem orar já é um erro. Já é um erro. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que pregação sem oração endurece o coração. Então, se para pregar é extremamente importante você ter uma vida devocional, para você estudar também é a mesma coisa. Você ter uma vida devocional, uma vida de busca, de oração, para que o Espírito convença você. Porque é uma coisa que vai militar contra a gente, cara. Você não vira por exemplo, o cara vê lá, não cobiçarás nada do teu vizinho. E aí você olha pro seu vizinho e de repente seu vizinho é ímpio, cara. E o cara tá prosperando. Então, esse eu venho te confrontar. Não, se o Espírito Santo não trabalhar em você, para você ter um entendimento, você vai fazer como o salmista falou. Olha, eu olhei para a prosperidade do ímpio e meus pés quase se resvalaram. Quase tombei na fé. Então, a unção, né, buscar que o Espírito te ilumine, te direcione, guarde o seu coração para que você não tenha pensamentos heréticos. Isso te leva a conhecer ainda mais o Senhor. E aí, qual que é a fonte dessa heresia? Crente verdadeiro não precisa de estudo bíblico, apenas da unção, da mata fechada e do óleo que desce do autor. Xalamanaias 14:1-8. Isso é tá bem aí a fonte da heresia, tá aqui o capítulo e os versículos correspondentes. Marinho, vamos lá para mais um quiz. Então, já passou pela primeira. Então, tá bem. Vamos lá. Quando virar um teólogo, errei ali, virar um teólogo, você será mais frio que as cidades da Serra Gaúcha, Antártida,
Leste europeu, nenhuma das alternativas. E aí? Se você for presbiteriano, você vai virar um sorveteriano. Brincadeira nenhuma, cara, né? É mito? Com certeza, virar teólogo não vai te tornar mais frio, não. Pelo contrário, se você virar um teólogo bíblico, né? Porque, e isso é um ponto também importante, porque, por exemplo, Mário Sérgio Cortella é teólogo. Ele tem teologia de formação, não sei se todo mundo sabe, mas tem. Leandro Carnal, os caras são teólogos. E aí, novamente, a importância do Espírito. Mas estudar teologia, né, num seminário, né, com base nas escrituras, não vai te levar a se esfriar, não. Pelo contrário. Como eu disse lá no início, vai apagar o fogo estranho na sua vida. Muito bom. Então nenhuma dessas aqui, Nenhuma, né? pelo amor de Deus, cara. Não esfria não é mito. Então foi bem, muito bem. Tá bem, nosso entrevistado aqui, segunda já, cara. Tá muito bom. E aí, qual que é a fonte? O fogo que queima é fogo santo, mas cuidado com o homem que lê a palavra. A ICBI flutuante transformarás. Então... Eu tô achando que isso daí tá com muita cara de Abílio Santana, de... Ó, Inventários 8, do 1 ao 8. Então tá bem. Então, segunda. Devemos ser como os bereanos ao examinar as escrituras. É verdade ou heresia? É verdade total. Atos capítulo 17. Enquanto Paulo falava, eles conferiam tudo nas escrituras e foram chamados de mais excelentes por conta disso. Nem sabia que tinha aqui o texto, mas tá aí. Olha que lindo. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Muito legal. Texto maravilhoso, né? Então, terceira já, né? Quando leio a Bíblia, me conecto com Deus. Isso é verdade ou é heresia? Rapaz, não tem nenhuma assim, depende. Orando. Então, com um verdadeiro crente orando, crente assim, orando, verdade, eu vou orar. Com certeza, é verdade. Você vai ouvir. O meu professor, Dr. Reverendo Edivaldo, nossa, um abraço, pastor. Ele dizia o seguinte: você quer ouvir o vídeo de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir e não tá ouvindo? Leia a Bíblia em voz alta. Cara, é Deus falando com você, né? Então, não tem como. E aí o texto, né? Texto lindo também. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então você se conecta com Deus. Perfeito. Tem a última, Marinho, ou é a última? Acho que tem mais uma, né? Os teólogos devem também acreditar nos signos e zodíaco. Verdade ou heresia, Mário? O que você acha aí? Eu acho que a pergunta podia até ser: cristão tem que acreditar nisso, gente? Isso é uma heresia da mais brava. Heresia? Tá fácil, hein, mano? Tem que aumentar o nível, né? Tinha que aumentar o nível aí, pô. E aí, qual que é o texto que dessa heresia? Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavalo. Vocês lembram disso aí? Opa! Cavaleiros dos Antigos. Com certeza, isso é clássico, né, cara? Heresia. Então, assim, cara, se você é cristão, já começa por aí. Então, não vai bater com signo, né? Não é regra de... Não tem como, de cara. fé. Se for teólogo, então... Não, aí você... Tem lógica. Aí a gente precisa rever onde você fez esse curso aí, porque, cara do céu, tá mal. Tá mal. Então foi bem, então acertou todas as 5 questões, passou no crivo do nosso diretor do seminário, ó. Podcast foi bem demais. Professor Felipe, queria agradecer imensamente, que honra, tá? Pelo primeiro, fiz questão de chamá-lo, tá? Conheço você, sabe, do caráter, da sua dedicação, e estarei sempre orando ali para que Deus te direcione naquele seminário, que eu sei que é fonte de bênção, né? E aí, antes da gente finalizar, né, queria pedir para você fazer uma oração, né, por esse projeto, por esse estúdio também, né, por Deus abençoar a vida do nosso empresário aí, que Amém. A gente siga aí. Posso fazer um merchan antes? Claro, deve. Segue a gente lá, saiba mais. Nós temos aulas presenciais de segunda e terça, aos sábados, para quem não pode durante semanas, e logo, se Deus quiser, no segundo semestre também de formato online.
Você pode achar a gente no ip.teologia, @ipe.teologia. Para saber mais informações, pode clicar lá no link da bio. Você vai falar direto comigo, sou o diretor responsável pelo seminário. Eu vou te dar mais informações lá de como você pode estar ingressando nesse universo, de mergulhar mesmo nas escrituras. É um mergulho, não é, Bruno? Depois que entra, Você não para quer, mais. é não para verdade, mais. é um tesouro que você só vai cavando, encontrando mais. Agradeço, obrigado aí, Imagina. você é sempre parceiro, o Brunão, um aluno nosso aí, sempre muito parceiro, solista aí, sempre que a gente precisa. E logo, logo será, quem sabe, o nosso futuro professor lá, ajudando a gente também. É muito bom estar aqui, é muito bom conhecer o Mário, sua ajudante, que eu já esqueci o nome dela, a Maia. A Maia. Obrigado, Maia, muito bom. Fomos muito bem recebidos aqui, E né? a Pessoal Maia, maravilhoso. a Maia tá indo muito bem pro sinal, viu? Desenvolta ali já, né? Que bom. Mário Benção. saiu ali, ela já... Isso aí, benção, muito Parabéns, parabéns. E vamos agradecer então. Pedir ao Senhor que Ele continue abençoando, né? Nós estamos em tempos difíceis, mas a gente sabe que a nossa esperança, ela é viva e ela é a resposta pra gente, né? A gente muitas vezes procura resposta em governos, a gente procura resposta em dinheiro, em tantas coisas, cara. E a resposta, ela já veio. Ela se fez carne, habitou entre nós, não usurpou a forma de Deus, como diz Filipenses capítulo 2, pelo contrário, se esvaziou, se fez servo, porque para servir tem que ser homem, mas infelizmente nem todos os homens são servos, né? Mas ele se fez servo, cara. Morreu numa cruz, a morte do pior forma que existia naquela época, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a esperança. Amém. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que se apegar. Há uma esperança. As coisas vão mudar. E é por isso que a gente pode continuar trabalhando, a gente pode continuar vivendo, porque a gente sabe que a gente tem uma esperança viva, né, Bruno? Amém. Amém? Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque eu sei que o Senhor é vivo e o Senhor é resposta para nós. Eu sei que o Senhor é resposta para esse canal também. Por isso que o Senhor possa continuar dando graça ao Brunão, para que ele, de forma sábia, de forma pelo qual o Senhor conduzir ele, possa trazer aquilo que vai de verdade frutificar no teu reino. Que haja que experiências que aqui sejam transmitidas possam tocar pessoas, influenciá-las de forma positiva, a conhecer ao Senhor cada vez mais. Peço também pela vida do nosso companheiro aqui, o Mário, a Maia, pessoas que estão nos servindo aqui e nos serviram muito bem. Eu sou grato pela vida deles, que eles possam prosperar no que eles fazem, que tudo que o fruto do trabalho deles possa ser próspero, que tudo que eles se proporem a realizar possa dar certo. Não porque eles são os experts, são os melhores, mas porque o Senhor vai estar direcionando eles possam reconhecer isso e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agora eu te peço, toca na vida de cada um que ouvir esse podcast e que o Senhor atenda às necessidades deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto. Divulga o nosso podcast, né? Com certeza. Já faz parte aí da nossa parceria aí do IP, juntamente aí com vocês. E a gente vai divulgando esse seminário maravilhoso aí, que tem sido bênção na vida de muita gente aí. Amém. Deus abençoe. Obrigado, valeu.